Prontinho. Tá certo. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer a presença do Romário. O Romário é servidor da UESC e está lotado na assessoria de relações internacionais. E é uma pessoa que é mais antiga no setor do que eu mesma, né? Então, ele tem bastante experiência também na área e dos editais anteriores. Agradeço muito as pessoas que estão aqui presentes, né? E a ideia, mais do que apresentar hoje o edital, é apresentar um pouco a Arint para vocês, apresentar as possibilidades e oportunidades de mobilidade e, consequentemente, chegar no que a gente, vamos dizer assim, no ponto central do nosso encontro, que é justamente esse edital. Então, a Arint ela assessora a reitoria, os departamentos, os colegiados, os alunos, portanto, todas as suas relações internacionais, né? Então, é um órgão de assessoria, e eu vou pedir licença para compartilhar minha apresentação para que seja de forma mais didática e vocês consigam assimilar melhor o que eu venho propor aqui, tá? Deixa eu... Por favor, só me confirme que está tudo ok com a apresentação que vocês estão vendo. Tá sim, professora. Tudo certinho. Então, vai ser uma apresentação rápida, mas assim eu acho que vocês vão conseguir, vamos dizer assim, assimilar melhor os vários caminhos que a gente pode oferecer, né? Então, na assessoria nós temos eu, Tiziana, eu sou professora do DLA, e atualmente estou na Arint. Temos como secretária a Elisane, que infelizmente não pôde estar presente hoje, e temos como analista universitário técnico o Romário, que está presente. Então, eu trago aqui o papel da Arint, que é como eu vinha colocando, que é o órgão responsável por assessorar a reitoria, em cooperação com as demais pró-reitorias e unidades da universidade, tudo voltado para a área de relações internacionais, cooperação internacional. Então, nós temos o papel de orientar, de prospectar oportunidade e de induzir, né? Então, essas são as principais missões, vamos dizer assim, da assessoria. Nós, dentro da UESC, nós somos, vamos dizer assim, o ponto focal do que a gente tem, que isso não diz respeito hoje, mas é só para conhecimento, o ponto focal ligado a toda a parte de revalidação e reconhecimento de diploma, de pessoas que fazem algum grau no exterior e queiram convalidar esse diploma aqui no Brasil para trabalho, etc. Então, nós fazemos isso, quem fazemos isso na assessoria, claro que sempre em parceria com as comissões dos colegiados, que, vamos dizer assim, é a instância técnica que faz essa avaliação. A mobilidade, e aí eu trago um pouco da diferença entre mobilidade presencial e virtual, porque isso se mostrou bastante, vamos dizer assim, em voga na pandemia, e pelo que aparenta, permanecerá. Então, antes da pandemia, a gente tinha uma mobilidade quase 100% presencial, né? E o que se experimentou no ano 2020 e 2021 foi um aumento enorme de uma mobilidade dita virtual, né? Isso, claro, favoreceu em vários aspectos algumas pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ter algum contato com o meio externo, né? Com o meio externo que eu falo com o exterior. Então, isso foi uma oportunidade, sim, para essas pessoas. E, para se ter uma ideia, eu trouxe esse dado que de 2000 a 2017, a mobilidade em geral aumentou em 165%. Só que isso ele equivale a apenas 2% da população estudantil no mundo que faz mobilidade.
E, normalmente, esse fluxo, ele tem um direcionamento, é um fluxo sul-norte, né? Então, assim, a gente tem até 2017, que foi o dado que a gente tem até o ano máximo que a gente possui, a gente tem esse tipo de mobilidade preferencialmente presencial, e isso muda bastante após a pandemia, tá? Uma coisa muito importante, que isso está na fala de muitos alunos que, ao longo desses quase, vamos dizer, 2 anos que eu estou na Arinth, tem uma dúvida muito grande dos alunos, o seguinte, que a mobilidade em si, você não precisa de edital para fazer, né? A mobilidade, ela parte do estudante. Então, assim, o fato de você ter uma vontade de morar no exterior, para estudar no exterior, você não depende da Arinth, do colegiado, da UESC, não. Isso é uma decisão do aluno. O que acontece é que, normalmente, este aluno, ele precisa, claro, informar a Arinth que está saindo da universidade. Se ele for fazer um intercâmbio acadêmico, ele precisa informar a Arinth, portanto, o UESC. O colegiado, ele precisa acompanhar e aprovar as disciplinas que ele pretende cursar no exterior, mas o edital que nós vamos tratar aqui não é uma permissão para que o aluno saia para uma mobilidade, e sim, o edital é para que ele tente bolsa para conseguir a mobilidade. Bem, tem alunos que falam que para eles não faz diferença, porque eles não conseguem fazer mobilidade sem a bolsa. Ok, mas é importante dizer, porque muitas vezes tem alunos que esperam o edital para dizer, então aí agora eu posso sair para fazer a minha mobilidade. Não, você não precisa desse edital, tá? Então, é importante deixar bastante claro isso, que uma coisa é a mobilidade, que pode ser feita independente de edital. Outra coisa é a bolsa para essa mobilidade, que isso sim é feito através do edital. Então, essa é uma característica que eu precisava falar. Dito isso, do que é mobilidade, eu trago agora aqui o que é a mobilidade presencial, que é o que está, sim, contemplado no edital que a gente vai apresentar aqui. Então, a mobilidade presencial, ela pode ser feita para uma instituição de ensino superior, que a UESC tem convênio, mas também ela pode ser feita para uma instituição de ensino superior que a UESC não tem convênio. Esse é um grande outro mito que existe. O aluno, ele não precisa necessariamente ir para uma universidade que a UESC tem convênio para fazer mobilidade. Então, se eu acredito que, para mim, a melhor solução, a melhor oportunidade está numa universidade, quando você vai olhar lá no site da UESC, essa universidade não consta no rol, na lista de universidades conveniadas com a UESC, isso não impede de você fazer mobilidade. Mais ainda, isso não impede de você pleitear vaga no edital de bolsa. Isso também é outro grande mito que existe por parte... Isso eu estou tirando conclusões de pessoas que, ao longo desses 2 anos, foram me ligando, e as dúvidas se concentram bastante nesses aspectos, né? Além das instituições em si, existem programas, existem instituições não universitárias, mas instituições que são grupos de universidades que a UESC participa, outros que a UESC não participa. E também um aluno pode fazer mobilidade para esses 2 tipos de 2 grupos, vamos dizer assim, de instituição. Quando a gente está falando
de uma mobilidade presencial na graduação, então a gente está falando de 3 possibilidades, 3 grandes grupos. Existe aquela mobilidade que ela é feita através dos programas, e aí eu falo o seguinte, existem programas que a UESC adere. Atualmente, na graduação, nós temos 3 tipos. Nós temos um programa chamado Bramex, Bracol, Bramex porque é México, Bracol porque é Colômbia. Então, para participar, um aluno da UESC participar desse programa específico, a gente depende de uma instituição que vai lançar, e há uma previsão para isso, de um edital também específico. Então, a partir do momento que essa instituição disser, UESC, a gente pode abrir edital. Então, a gente vai abrir edital, e normalmente esse aluno ele tem um edital específico para Bramex e Bracol, e é uma nova oportunidade, porque não está incluído esse tipo de programa, esse tipo de intercâmbio, de mobilidade, não está incluído nesse edital de agora. Então, é uma nova oportunidade. A outra oportunidade que tem é para uma mobilidade nacional, que também é feita por uma instituição chamada Abruen, que alguns conhecem, outros não. A Abruen lança um edital específico e diz para o UESC pode abrir edital interno. Então, a gente faz um edital específico para a Abruen. E, por fim, o terceiro programa que nós participamos é da AULP. Eu vou mostrar mais para frente um pouco mais sobre o que é a AULP. E o importante dizer é que essa instituição ela tem fluxo contínuo. Então, se eu quero lançar minha candidatura lá para estudar no exterior em agosto do ano que vem, eu entro hoje na ULP, faço o processo seletivo para agosto do ano que vem. Ela tem fluxo contínuo. Não depende da UESC, depende do aluno entrar no site e fazer a candidatura, e já eu vou explicar como. Então, mais uma vez, eu estou vindo aqui não só apresentar o edital de bolsa, eu estou vindo aqui apresentar a mobilidade. Mais para frente, a gente vai dizer como esse edital de bolsa entra nessa mobilidade. Então, a gente finaliza aqui esse tipo de mobilidade através de programas e que normalmente tem bolsa. Sim, Bramex, Bracol tem bolsa, a Abruen tem bolsa, a ULP tem bolsa, todos têm bolsa, tá? A outra possibilidade é ir para instituições em que a UESC tem convênio. Essa pode ter bolsa, pode não ter bolsa. Você pode conseguir passar no edital que está aberto, você pode não conseguir. Se você não consegue passar no edital que está aberto, você pode tentar bolsa na universidade de destino. Então, para aquelas que a UESC tem convênio, você tem 2 possibilidades de conseguir bolsa. Ou pleiteando essa bolsa e concorrendo no edital 121/2021. Caso não consiga, você pode tentar na universidade de destino. Eu também vou explicar um caso prático. Você pode, inclusive, tentar os 2. Conseguindo os 2, você tem que escolher por um. Qual vai ser melhor, qual te paga melhor. Então, você pode tentar os 2 também. A terceira possibilidade de mobilidade é a livre. A livre é aquela que eu estava dizendo no início da apresentação, em que o aluno fala assim, olha, eu quero estudar numa universidade chinesa. O UESC não tem parceria com nenhuma universidade chinesa. Eu entro no site, vejo o processo de seleção para fazer uma mobilidade lá. Quem comanda isso é a universidade chinesa, não tem nada a ver com a UESC. Você vai passar na seleção, se for o caso, eles vão te dar uma carta de aceite e você vai poder tentar uma bolsa pelo edital. Ou você vai poder tentar a bolsa por lá. Ou você vai poder tentar as 2 bolsas e, mais uma vez, escolher qual vai ser a bolsa melhor. Então,
eu queria deixar bem claro isso, esse aspecto aqui da mobilidade presencial, para que a gente não entenda que mobilidade na UESC se reduz ao edital 121/2021. Então, esse slide aqui é o mais importante até do que a apresentação do edital 121/2021, porque isso te dá possibilidades não só de conseguir bolsa dentro da UESC através de um edital interno, mas eu estou mostrando formas do aluno conseguir outros tipos de bolsa, seja através de editais externos ou de fluxo contínuo. Quem tiver alguma dúvida, pode, ao longo do processo, por favor, me interromper, porque eu não estou vendo vocês, tá? Qualquer coisa, gente, só levantar a mão, que aí eu vou indicando aqui para a professora. Isso, obrigada, Vinícius. Eu trouxe aqui uma mobilidade presencial na pós-graduação, embora não seja o foco, mas é só para vocês conhecerem. Nós também temos programas para pós-graduação. Nós temos a parte de convênios também, que, claro, a pós-graduação pode usufruir, e também temos a mobilidade livre. Tá? Bem, dito isso sobre mobilidade presencial, a gente vai para o edital 121/2021. Como é que eu me encaixo nisso? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. A mobilidade presencial e a bolsa do edital, ela serve tanto para instituições nacionais e internacionais. Ela serve para universidades com convênio ou que não tem convênio. O período de inscrição na UESC para o primeiro semestre, o que quer dizer isso? Eu quero fazer minha mobilidade, ganhar bolsa para minha mobilidade no primeiro semestre de 2022. Então, eu tenho que me inscrever entre 27/11 a 10/12 de 2021. Eu só quero fazer minha mobilidade no segundo semestre de 2022. Então, eu vou ter que me inscrever em maio, de 3 de maio a 3 de junho de 2022. Mais do que pensar nesse edital de agora, nesta data de agora, de novembro, dezembro, a ideia é um pouco instigar vocês a pensar um pouquinho na possibilidade de uma candidatura também futura, né, para 3 de maio, 3 de junho, estar, vamos dizer assim, mais preparado ou talvez com uma maturidade melhor em relação à mobilidade. Quais são os requisitos que a gente tem no edital hoje? Ser aluno da UESC, claro, a gente tem um limitador de CRAA igual a 7, a gente precisa de maiores de idade, 18 anos, a gente não pode ter pessoas que já cumpriram todos os créditos, por motivos óbvios, né? Assumir a responsabilidade com as despesas não cobertas pela Bolsa, por quê? Porque a gente não está falando em nenhum momento de Bolsa integral, né? A gente está falando de uma ajuda de custo. Então, claro que haverá despesas, e essas despesas, quem deve arcar é o próprio aluno. Apresentar um plano de seguro-saúde. Bem, isso aqui, muitas vezes, não é nem obrigatório a gente colocar no edital, mas a gente coloca como lembrete para o aluno. Porque, por exemplo, se você for para um país da Europa, você simplesmente não entra na imigração se não apresenta um plano de saúde válido para o espaço Schengen, né? Que é o espaço, vamos dizer assim, migratório da Europa. Mas a gente coloca por uma questão realmente do aluno lembrar disso, que isso aqui tem um custo. Não ter participado anteriormente de programas de mobilidade acadêmica com bolsa que seja promovido pela UESC ou por órgãos de fomento e parceiros da UESC. Por exemplo, nós temos lá as afiliações. Então, se você conseguir uma bolsa, já fez esse tipo de mobilidade em algum momento, você não pode tentar de novo. A ideia é justamente dar oportunidade para todos, né?
Mas, por exemplo, se eu fiz uma mobilidade livre e depois eu quero, e não solicitei ajuda de custo nenhuma da UESC, e depois quero me candidatar ao edital, não tem problema. Você pode fazer quantas mobilidades você quiser. Se você quiser fazer 10 mobilidades, não tem problema. O problema é, para entrar no edital, você precisa não ter participado de algum que você tenha recebido bolsa. Tá? Então, é importante dizer isso, porque também eu tive há 2 semanas uma pergunta dessa situação. Inclusive, alunos que queriam saber se poderiam participar de uma mobilidade virtual e depois tentar o edital. Eu falei, claro que sim, não tem problema nenhum. Você pode tentar depois o edital de mobilidade, mesmo tendo feito uma mobilidade virtual, né? Então, mesmo que seja presencial, você pode continuar tentando o edital. Professora, surgiu uma pergunta aqui no chat do Pedro. Tá. Ele pergunta se o plano de saúde é obrigatório apenas em mobilidade internacional. Sim, verdade, Pedro. Sim, é só internacional. Porque aqui dentro do Brasil a gente tem o SUS, né? Não precisa. Certo? Acho que sim. Acho que é Isabela, não estou conseguindo ver o nome todo, levantou a mão. Pode perguntar, Isabela. Isabelle, perdão. Sim, quanto à letra H, que não pode receber outra bolsa, a não ser essas duas, mas e se a pessoa estiver fazendo IC, iniciação científica, e receber bolsa? Mas aí você não vai poder sair enquanto está no IC, né? Depende do projeto. Alguns podem ser feitos à distância. Bem, a gente nunca recebeu isso aí, teria que ver uma... Eu nunca recebi esse... Você já sabe de algum desse caso, Romário, que já aconteceu? Então, existe sim um caso que eu recordo que eu presenciei, um aluno da engenharia elétrica que está em Portugal. Ele fazia IC e nós pedimos o desligamento dele da IC para poder receber a bolsa. As únicas bolsas que existem que são permitidas você ter o acúmulo é o auxílio permanência, né? Antigamente bolsa permanência, e auxílio inclusão digital também é permitido, tá? E o auxílio moradia. IC não, vínculo de estágio também não. Ok? Isabelle. Alguma outra dúvida? Desculpa, Pode a última falar, parte Isabelle. cortou. A última frase cortou. Mas se a pessoa estiver fazendo IC, eu não poderia me candidatar, né? Você pode se candidatar, sim. Pode se candidatar. O que não pode ocorrer é se você for selecionada no edital, você for uma das vencedoras da bolsa, por assim dizer, você tem que pedir o desligamento para poder fazer sua mobilidade, seja ela nacional ou internacional. Porque não pode haver o acúmulo de uma bolsa de mobilidade com uma bolsa de IC. As únicas bolsas cumuláveis com bolsa de mobilidade são a bolsa de permanência, o auxílio inclusão digital e o auxílio moradia. Entendi. Certo? Obrigada. Nada. Obrigada, Romário. Então, gente, aqui a gente vai apresentar um pouquinho o que eu tratei anteriormente como possibilidade de mobilidade. Aqui a gente vai especificar como o edital atual ele se encaixa nesses programas. Então, vamos lá. Edital que a UESC faz parte, Bramex, Bracol. Como eu disse, para o aluno da UESC ir para alguma universidade mexicana, para um aluno da UESC ir para alguma universidade colombiana. Esse edital é um edital específico, a previsão de lançamento dele, ele não entra nesse edital 121-2021,
Ou seja, ele será uma outra oportunidade para o aluno da UESC. Estou apresentando ele aqui para que vocês vejam oportunidades, não só o de agora. A bolsa, quem paga essa bolsa? É a Universidade de Destino. Então, espero em breve ter um novo edital em que vocês vão ver lá. Edital Bramex-Bracol, vocês já sabem, bem, esse edital, eu me candidatando nisso, eu vou estar concorrendo a uma vaga em um desses países, e quem vai pagar a minha bolsa é a universidade que recebe, certo? Então, a universidade mexicana e colombiana. Isso aí a gente vai deixar, vamos dizer assim, para um novo edital, mas é importante que vocês conheçam. O outro edital possível para o aluno da UESC é o da ABRUEM. O da ABRUEM, ele é nacional. Então, se um aluno da UESC tem a intenção de ir para uma universidade brasileira, é possível através desse edital específico da ABRUEM. Ainda não temos previsão de lançamento. Também por isso, não conseguiremos dar bolsa no edital 121/2021, primeiro semestre, para a ABRUEM. Ao longo do processo, vamos imaginar que em março a gente tenha um lançamento desse edital da ABRUEM, a pessoa se candidata ao edital da ABRUEM, passa, naturalmente ele vai se inscrever naquelas datas que é maio a junho, para fazer a mobilidade no segundo semestre. Então, quem dá a bolsa para esse aluno? A UESC. Mas isso a gente não vai conseguir fazer agora para este período inicial de inscrição, certo? Então, esses dois eu já apresentei. O outro é da AULP. Como eu disse anteriormente, ele é um fluxo contínuo. Ele não entra neste edital por uma situação, ele é uma outra oportunidade, porque quem dá a bolsa para este aluno da UESC é a Universidade de Destino. E aí, agora, eu vou sair daqui da apresentação e vou mostrar especificamente onde a gente vai colocar, e no chat eu vou colocar o site para vocês. Não sei. Então, eu trouxe aqui, o site da ULP é esse, estou colocando no chat aqui para vocês. Tá? Isso aqui, a ULP, antes de mais nada, a ULP é uma associação de universidades de língua portuguesa. Associação de Universidades de Língua Portuguesa. A UESC faz parte dessa associação. Se você tem interesse de analisar quais são as instituições que fazem parte dessa associação, é só vir aqui em instituições, pesquisa. Então, você pode ter acesso a todas as instituições. Observe só que a gente tem instituições, tanto aqui em Portugal, como também no Brasil, claro, as associadas, mas nós temos também países africanos, né? Nós temos também aqui Macau, nós temos vários locais que falam português, né? Então, a gente tem esse aqui. Se você tem interesse de avaliar, como eu falei, isso é fluxo contínuo. Eu quero hoje terminar minha palestra aqui e vou fazer uma solicitação. Você pode vir aqui e justamente observar como é esse procedimento, né? Aqui ele informa, primeiro, que você tem que se registrar na página. Depois você pode fazer uma pesquisa, faz a candidatura e tem um resultado. Professora, como é que eu vou saber se vou ter uma bolsa, se não vou ter uma bolsa, como funciona? Olha como funciona e como é simples. Primeiro, aqui você pode ir em cursos e avaliar quais são os países que fazem parte, né, da ULP. A partir daí, você pode, por exemplo, olha, eu tenho interesse, vou aqui no primeiro, em Angola. Se você vai em Angola, ele fala um pouquinho sobre Angola e depois coloca aqui as áreas. Vamos imaginar, eu vou na minha área porque fica mais fácil de eu olhar. Assim, aqui vão ter as universidades que fazem parte.
mas aqui eu vou na minha área, economia, gestão e contabilidade. Ao clicar aqui, ele vai me dar todas as universidades que eu consigo aplicar para Angola dentro da minha área. Bem, vou na primeira aqui só por uma questão de ser a primeira. Daqui eu já observo, já consigo ver, já tem aqui informações sobre economia, a licenciatura, contabilidade, assim vai. Aqui eu consigo entender um pouquinho da universidade. Isso aí é um primeiro passo, você entender, dentro das possibilidades da ULP, quais são as possibilidades que você tem dentro dessas universidades. Aqui você tem, por exemplo, prazos, documentação, bolsas, e aí a gente vai aqui. No caso de quando vocês entram em bolsa, você pode vir aqui, ó, apoio das instituições de acolhimento. Ao você clicar, você consegue apoios por instituição, ele vai abrir um PDF, que eu vou aumentar para vocês. Eu acho que foi esse aqui. Quando você tem esse aqui, você tem país, Angola. O que ele vai me dar de importante, né? O que ele vai me dar de apoio? Primeiro, a isenção. Lembrando, gente, no Brasil, por exemplo, a UESC, nós não pagamos para estudar, mas muitos desses países nós pagamos para estudar. Então, essa isenção aqui de taxas acadêmicas é muito importante quando a gente está falando do exterior. No caso desse Instituto Superior Politécnico, eu estou falando que essa universidade me dá alojamento e alimentação. Então, o que eu preciso mais, vamos dizer assim, de grosso para ir estudar em Angola? Eu preciso de transporte lá, né? Claro. Eu preciso de passagem aérea, obviamente. Então, eu preciso, já diminuiu bastante o fato de eu ter alojamento e alimentação. Se você, por exemplo, tem interesse, claro que você não pode se candidatar ao Brasil, tá, gente? Se você tem interesse, por exemplo, de ir para Macau, também ele te dá as 3 opções. Então, aqui, a gente tem todo mundo, Portugal, o que cada um dá. Então, aqui a gente tem todos os países e você já tem a informação aqui, através dessa ULP, quais são os benefícios que cada instituição pode te dar. Nós estamos recebendo muitos alunos que, vamos dizer assim, nós estamos enviando, vamos dizer assim, melhor dizendo, muitos alunos da UESC, através desse programa, porque é relativamente simples e barateia bastante a estadia da pessoa no exterior, né? Então, isso é bastante importante. A outra questão é que o próprio Vinícius me ajudou um montão, e foi assim que a gente se conheceu. Nós estamos já recebendo estudantes do exterior através da ULP também. Então, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro exemplo que eu posso dar para vocês é esse aqui. É um processo simples, né? O processo de candidatura, você vai selecionar, se eu não me engano, 2 ou 3 instituições, e seu processo vai ser enviado para essas instituições. Você vai receber um e-mail se você foi aprovado ou não nesse processo. Então, essa é a primeira forma de mobilidade que não depende da UESC, não depende do edital, mas que é possível. Então, essa seria a ULP, tá? Por quê? Porque a bolsa é da universidade de destino. A outra oportunidade, que aí entra no edital 121/2021, são das universidades conveniadas, que a UESC possui convênio. Onde procurar essas universidades? Você pode ir no site da UESC, para quem foi... Aqui nós temos o site da UESC, aqui você tem internacional, você tem convênios, aqui você vai ter todos os países que nós temos convênio, mas aqui você tem a listagem.
Então, aqui nós temos América do Sul, América Central e Caribe. Então, a gente tem aqui, no final, Chile, Colômbia, e assim vai. Então, você tem o nome da universidade, o país e tudo mais. Aqui você tem América do Norte, África, Europa e Oceania, que nós não temos nenhuma, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que um aluno, ele queira ir para a Universidade de Coimbra, que não está na ULP, mas ele quer ir para a Universidade de Coimbra, que a UESC tem convênio, e a UESC, ela... E, no caso, essa pessoa quer tentar a bolsa pelo edital 121/2021. Então, eu comecei aqui do Google, porque a Universidade de Coimbra, em si, tem uma parte específica que é para candidatos brasileiros. Ao entrar aqui, isso aqui é para quem quer fazer toda a graduação lá, né? Que eles aceitam o Enem, eu não sei se vocês sabem, mas aceitam o Enem como uma prova. Ele não precisa nem fazer a prova de Portugal, eles aceitam o próprio Enem. Mas o que eu quero mostrar aqui é a Bolsa de Mérito, processo seletivo, só um minutinho que eu... Oportunidade de estudos... Onde eu vi isso daí veio em Coimbra, não. Deixa eu ver se é oportunidade de estudo. Eu olhei um pouquinho mais cedo. E aqui, financiamento, bolsas. Bem, aqui você tem as informações que a Universidade de Coimbra, a mesma coisa que a UESC tem o edital, a Universidade de Coimbra também tem esse edital para estudantes internacionais. Então, para informações sobre a candidatura 2021-2022, consulte aqui. Bem, você pode entrar, você vai ler o edital de Coimbra e se candidatar em Coimbra. Mas, professora, você não disse que pode pelo edital 121/2021? Sim, pode. Você pode também, como eu comentei anteriormente, você pode tentar nas duas instituições. Uma você passa, outra você não passa, ou você passa nas duas e seleciona uma das duas. Então, são duas oportunidades que você tem para escolher isso aí. Não é proibido isso. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um aluno que queira tentar justamente numa universidade que a gente tem convênio. Pessoal, professora, só um instantinho falar com o pessoal aqui. Gente, olha, a página de convênios, recentemente nós nós estamos procedendo a uma retificação dos convênios, porque a atividade de estabelecimento desses convênios na UESC ela não é centralizada na ARINT, ou pelo menos não era até o nosso maior engajamento a partir desse ano. Então, existem algumas universidades conveniadas que não estão listadas ali, tá? Mas isso nós já estamos providenciando, nós vamos atualizar essa lista, mas as principais, as mais importantes, as mais concorridas, estão ali. Eu vou dar um exemplo aqui. A China, para aqueles que não sabem, né, a China, existe a China continental, que é aquele estado enorme, nos 5 maiores do mundo, e existe a China insular, que é conhecida como Taiwan, Formosa, com capital em Taipei. Nós temos um convênio com a Universidade de Pingtung, Universidade Nacional Tecnológica de Pingtung, que fica em Taiwan. Esse convênio existe, mas como ele não passou pela ARINT, nós não fomos comunicados através do sistema eletrônico de processos, nós não temos acesso ao objeto principal desse convênio. Nós temos uma síntese publicada em Diário Oficial, então nós não podemos afirmar que existe a previsão de mobilidade, mas é um dos exemplos que eu estou citando, tá? Entenda-se. Então, qual é a China que nós temos convênio? A China insular, Taiwan, por conta da divisão lá em 1949, por ocasião da Guerra Civil Chinesa. Existem outros exemplos também, mas
é como eu disse, nós vamos proceder à retificação, ampliação e correção dessas faltas. Isso. Então, só voltando a repetir, a gente tem a possibilidade desses programas, né, que o atual que está aberto é pela ULP e qualquer aluno pode participar. Nós temos os convênios que você pode avaliar no site da UESC, como o Romário colocou. A gente está passando por esse processo interno, mas que isso não impede, as que estão lá, realmente nós estamos conveniados, então isso não impede que quem tem interesse possa olhar e verificar como é que poderia se candidatar, né? E você pode sim participar do edital 121/2021, mas nesse caso você teria que tentar vamos dizer assim, esse contato com a universidade para que verificasse o mais rápido possível justamente esse processo de aceitação ou não, para que você tenha, vamos dizer assim, um comprovante de aceite dessa universidade. Então, a gente deu um exemplo aqui da Universidade de Coimbra. Por fim, a gente tem a mobilidade livre, que é o que eu sempre coloco. Não necessariamente nós precisamos ter convênio para um aluno da UESC fazer mobilidade e um aluno da UESC pleitear a bolsa mobilidade no edital. Onde eu procuro essa mobilidade livre? Porque no caso dos convênios é fácil, é só ir no site da UESC. Mas onde eu procuro a mobilidade livre? Bem, eu procuro em outras instituições brasileiras, né? Como, por exemplo, eu posso entrar em sites de universidades bem grandes, como a USP, como a Unicamp, lá se colocam muitas oportunidades, e isso pode ser uma oportunidade para um aluno da UESC também, né? A gente pode aproveitar dessas informações, não há problema algum nisso. Nós temos sites como Partiu Intercâmbio, Estudar Fora, Escola for Development, todos esses sites, eles têm informações de universidades que estão com processo seletivo aberto. A gente tem o site do Itamaraty, né, que é o Ministério das Relações do Brasil, junto com as embaixadas desses países, eles informam oportunidades de universidades que estão com o programa aberto. Nós também colocamos, embora nós não tenhamos convênio com aquela universidade, se surgiu essa oportunidade no nosso e-mail ou na nossa rede de contatos, a gente vai colocar no Instagram da Arint, mesmo que seja uma universidade que a gente não tenha convênio. E grupos de redes sociais e o próprio site da UESC, saiu aqui um pouquinho tudo junto, tá? Esse tipo de mobilidade livre entra no edital 121/2021, mas como no caso dos convênios, a bolsa pode ser melhor ouvir da universidade de destino. E aí eu vou também trazer um caso. Eu estou trazendo um caso para cada tipo específico. Eu trouxe esse caso dessa universidade chamada REBEI, que a gente teve um contato com ela durante a pandemia de um curso que uns alunos da UESC fizeram, um curso online. Então, eu trouxe aqui, nós não temos convênio com ela. Vamos imaginar que um aluno da UESC tenha o interesse de fazer um intercâmbio nesta universidade especificamente. Então, o que esse aluno tem que fazer é entrar nessa universidade e procurar em algum lugar em que, bem, essa foi bastante fácil, em que ela tenha formas de bolsa. Então, aqui ele vai falar possibilidades de bolsas em REBEI, Universidade. Pronto, então vamos tentar esse aqui. Então, ele entra, ele vai ser informado de quanto... Olha, ele está falando justamente quais são como é a bolsa, como funciona cada bolsa, quem pode, quem não pode. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente pode estudantes de graduação, e aqui vai informar como funciona para você se candidatar a essa bolsa.
Professora, passei nessa bolsa, me candidatei sozinho, fui lá, rebei, me aceitou. Agora, o que eu faço? Bem, agora o que eu faço é você primeiro pensar se vale a pena você se candidatar ao edital da UESC, porque isso vai depender de quanto paga lá e quanto paga aqui. Depois disso, você tem que, junto com o seu colegiado, observar quais são as disciplinas que melhor encaixa para que você faça as disciplinas lá no exterior e, quando volte, essas disciplinas possam ser convalidadas aqui no seu curso da UESC, e é muito importante que isso seja feito antes do intercâmbio, porque existe um documentozinho chamado contrato de estudos, que isso faz com que você tenha a certeza que, mudando o coordenador ou não, você vai chegar e aquelas disciplinas elas serão convalidadas. Ou seja, você não vai ser pego de surpresa. Vai ter situação que você, junto com o coordenador, vai decidir, inclusive, fazer uma disciplina no exterior que você não vai conseguir convalidar no Brasil, na UESC. Mas isso tem que ser uma decisão tomada conjuntamente. Porque, por exemplo, um exemplo aconteceu agora com 2 estudantes da UESC. Eles foram para Portugal, através da ULP, para estudar agronomia. Eles se depararam com a possibilidade de, lá no exterior, fazerem disciplinas do cultivo de vinho, que aqui na UESC, na agronomia nossa aqui, pelo que eu entendi, não sou conhecedora do curso, pelo que eu entendi, a gente não aborda. Mas como Portugal, ele está essa universidade está numa área bastante com bastante vinícolas, né? A área ali do Porto, então é muito forte nessa universidade que se oferte disciplinas nessa área. Ele conversou com o coordenador do colegiado aqui e disse: professor, eu estou ciente que eu não vou conseguir convalidar, mas eu quero cursar essas disciplinas lá como uma oportunidade para mim. O coordenador aceitou, claro, essa indicação, e no contrato de estudos está lá que ele vai fazer as disciplinas voltadas para o cultivo de vinho, e que vai chegar no Brasil, ele não tem equivalência. Isso é uma opção da pessoa, mas é importante que as outras disciplinas que terão equivalência, ele tenha certeza que, mesmo mudando de coordenador, isso vai ser convalidado, tá? Então, inclusive, é um processo natural na hora que a pessoa chega, certo? Então, essa é o que a gente chama de mobilidade livre. Desculpa, eu botei aqui. Bem, com isso a gente explicou um pouquinho mobilidade presencial e como o edital pode ajudar nessa mobilidade presencial. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a mobilidade virtual e outras oportunidades para que vocês conheçam, né? A mobilidade virtual, ela pode, como eu falei, ela pode ser... Você pode fazer N mobilidades virtuais, não tem problema algum. Claro que tem um bem menor custo, nesse caso não está incluído no edital, né? O nosso edital é para uma mobilidade presencial. Nós, da Oriente, normalmente divulgamos essas oportunidades. Tem algumas oportunidades que apenas divulgamos, tem outras que nós divulgamos e coordenamos, depende um pouco vamos dizer assim, da dinâmica da universidade que está promovendo isso. E, mais uma vez, vocês têm a oportunidade livremente de buscar possibilidades para vocês e entrar em contato com a coordenação, ou se a coordenação não entendeu, entrar em contato com a Arint para entender como funciona o trâmite burocrático para que você consiga justamente, vamos dizer assim, colocar isso no seu histórico acadêmico, tá? Nós normalmente fazemos a divulgação no site da UESC e nas redes sociais, como eu vou colocar aqui.
Por fim, a gente vai colocar aqui algumas outras oportunidades. Gente, são cursos de curta duração, são, por exemplo, o caso da Bolsa, que a gente sempre divulga, que já tem 2 anos que estudantes da UESC são contemplados, né? O que é isso? Não é bem uma mobilidade, mas são oportunidades de contatos com o exterior e tudo mais, que são, no caso da primeira aí, que é o Cargill Global Scholars, apoio financeiro para, como está aí está dizendo, de até $5.000 para seminários de liderança. Você tem contato com outras pessoas, ou seja, é uma orientação profissional que você recebe. Também todas as oportunidades que nós temos, que nós recebemos, relacionada a aprendizado de língua, a possibilidade de algum curso internacional, que seja de forma gratuita ou não, a gente está sempre tentando divulgar. Então, essa seria essas outras oportunidades. E, por fim, aqui eu deixo o link da Arint dentro do site da UESC. Esse é o nosso e-mail, arint@uesc.br, e nosso Instagram, arint_uesc. Tá? A gente agradece muito a oportunidade, a gente queria muito esse momento com vocês. E caso vocês ainda tenham alguma dúvida, por favor, nos deixe saber. Obrigada, professora Tiziana. Aproveitar aqui, eu estava tentando responder no chat aqui, mas não consegui. Quem quiser ter acesso à gravação, pode solicitar depois no Instagram do DCE ou via e-mail. O Instagram é mais fácil, que aí a gente pega o e-mail certinho e faz o encaminhamento. Mas aí, agora está aberto, gente, para vocês tirarem as dúvidas. Eu tenho uma dúvida, professora, mas eu tô colocando o prato aqui de almoço, já faço, já. Mas fiquem à vontade, gente. A Isabelle tem. Pode falar, Isabelle. Algo que não ficou muito claro para mim é porque nesse primeiro semestre não vai ter nenhum vínculo nem com a Abramex, Bracol, a Bruen e nem a ULP. Então, quais universidades seriam? Qual grupo seria? A ULP está aberto, né? A ULP, lembra, é fluxo contínuo. O que não está aberto é Bramex, Bracol, ainda. Então, infelizmente, não. E também a Bruen, você está certa. Então, sobrou para o primeiro semestre a ULP, universidades conveniadas e mobilidade livre. Entendi. A minha dúvida ia mais ou menos nesse sentido, porque, na verdade, quando eu vi o edital inicialmente, eu acreditei que o estudante, e aí você me corrige se eu estiver equivocado, que o estudante ele já faz, né, inscrição, já, por exemplo, com uma instituição, né, que ele é destinado. Mas nesse caso, pelo que eu entendi, só para ver se eu entendi certo, o edital, na verdade, ele vem cumprir um processo, né, do estudante, ele procura a instituição e o edital, ele cumpre o papel de destinar uma bolsa, no caso, para isso. Seria isso? Isso. Esse edital é específico para bolsa. O outro possível que você colocou, quando já tem uma universidade específica, é o Bramex Bracol. Quando a pessoa que vai, eu acredito que será lançado em breve. Quando a pessoa se candidata ao Bramex Bracol, ele já diz lá que o aluno só vai poder ir para tais universidades mexicanas ou tais universidades mexicanas ou colombianas. Ele não escolhe. E aí a bolsa vem, vamos dizer assim, automaticamente se você passa no processo, tá? Nesse edital da UESC é um edital de bolsa só. Então, cabe o aluno o contato com a ULP e, assim, por assim dizer, no caso, a universidade que ela quer na ULP, ou, no caso, tanto da... desculpa, que eu tive que fechar aqui, ou da ULP, ou, no caso, do mobilidade livre ou universidades conveniadas. Entendi, obrigado.
todos ficassem claro uma situação, assim, a publicação desse edital saiu, esse planejamento da publicação saiu num momento em que a gente não tinha certeza se a UESC ela seria presencial ou não, né? E, ao mesmo tempo, isso está acontecendo com as outras universidades no mundo. De fato, é um momento de arrancada, né? Em que a gente teve que se programar financeiramente, né, como setor, porque a gente precisou solicitar isso para a reitoria e programar tudo mais, mas a gente não tinha certeza de como se comportaria as universidades no exterior em relação a isso. Então, por exemplo, infelizmente, a gente teve que dar um pontapé para justamente preservar a nossa, vamos dizer assim, reserva financeira para o ano de 2022, embora eu saiba da dificuldade que é hoje um aluno ainda pensar numa mobilidade em 2022. Mas, sabe, a gente precisava iniciar um processo para que, nesse momento, por exemplo, eu consiga justamente, vamos dizer assim, consiga mostrar para vocês essa oportunidade, abrir esse edital, embora a gente saiba que há uma dificuldade ainda tremenda do aluno que está saindo de uma pandemia pensar numa situação para em 10 dias, que é justamente o tempo que a gente vai abrir o edital, conseguir estar com tudo pronto, organizado para o primeiro semestre. A gente sabe disso. Embora também a gente, como setor, eu queria que vocês entendessem que a gente não podia ter um planejamento muito antes, porque a gente não tinha condições de pensar muito no futuro. Então, foi uma situação que a gente realmente no setor vivenciou e vivencia ainda, porque a gente, por exemplo, o Bramex, Bracol, se fosse numa situação normal, já estaria lançado esse edital. Então, a pessoa já teria, vamos dizer assim, essa tranquilidade da questão de bolsas, né? Então, essa questão que eu queria pontuar e que vocês entendam o porquê, talvez, da gente não ter tido esse momento até antes, tá? Bom, gente, está aberto aí o espaço. Eu tirarei as dúvidas se vocês tiverem. Aproveitem a presença, né, da professora Tiziana, também do Romário, que fazem parte da ARINT. Está aqui cara a cara, né, ainda que de um outro lado da tela. Dá para vocês tirarem as dúvidas, sem precisar... Enfim, vocês podem depois também mandar um e-mail, né? Mas aqui dá para aproveitar também. Pode ser dúvida de outras pessoas. Romário, se você quiser, fique à vontade, viu? Acho que... Nayara, à vontade. Boa tarde, todo mundo. Obrigada pelas informações, né? E eu queria mais tirar a dúvida do seguinte: algumas dessas universidades que seja do seu conhecimento também, né? Exige proficiência na língua? Algum diploma, alguma certificação do tipo? Naira ou Naira? Naira. Naira. Naira, é muito difícil eu dizer isso, porque assim, é um processo realmente da universidade. Então, você vai encontrar universidades que pedem, tem universidades que não pedem. Você tem a grande oportunidade, através da ULP, de universidades de língua portuguesa, né? Que é justamente você, vamos dizer, driblar essa questão de idiomas e conseguir, ao mesmo tempo, fazer a sua mobilidade, né? Então, depende muito, mas sim, tem universidades que pedem, sim, tem universidades que não pedem, sim, tem universidades que você vai ter o idioma português, então que você não precisa provar nada.
Eu coloquei no chat, eu vou repetir aqui, Leandro, porque talvez você não estivesse ainda. Deixa eu botar aqui de novo. Então, durante o período, podemos receber bolsas da universidade? Sim, foi o que eu coloquei. Grande parte você vai receber bolsa da universidade de destino, e grande parte você pode pleitear a bolsa da UESC de destino e ver qual é a melhor que serve para você. É importante dizer, gente, que aí vocês... É uma prática cada vez mais comum hoje você pagar a bolsa para o estudante que você recebe. Então, assim, é muito comum hoje nas universidades internacionais você ter a universidade pagando para receber alunos e o mundo vai ficando, cada um pagando para receber aquele aluno, todo mundo vai tendo a oportunidade de fazer o seu intercâmbio, né? Então, eu pago para o aluno americano, angolano, moçambicano, alemão vir para o UESC. Eu pago para ele, né? Inclusive, fica até mais barato, vamos dizer assim, pagando por isso. O aluno da UESC, o aluno brasileiro, quando vai para o exterior, ele vai ser pago lá na universidade de destino. Então, se eu vou para a universidade alemã, a alemã que paga, se eu vou para a universidade angolana, a angolana que paga, isso está cada vez mais se tornando o padrão internacional. Nós temos nesse edital, por exemplo, as duas possibilidades. Nós pagamos para aluno vir, nós pagamos para aluno ir, tá? Mas é importante vocês terem essa, vamos dizer assim, ciência, porque realmente as oportunidades elas podem ser bem grandes na universidade de destino de vocês. É só a respeito da pergunta de Naira ainda. Olha, as universidades de língua inglesa geralmente exigem o TOEFL. Sobretudo por conta da pandemia, nós não temos... Desculpa, está passando um som aqui. Nós não temos conseguido aplicar o TOEFL com regularidade e, quando aplicamos, eles têm sido direcionados ao pessoal da pós-graduação, isso se tratando de língua inglesa. No que diz respeito à língua espanhola, né, castelhana, geralmente a certificação que vale é a certificação do Instituto Cervantes, tá? O que não significa que a universidade não possa recebê-los sem essa certificação, isso depende, como a professora depende de cada universidade. No entanto, é recomendável, né, vamos orientá-los aqui, no sentido de que é espanhol de fato, não é portunhol. Então não vamos ficar com aquela coisa, é parecido com o português, não é assim, tá? Você está num ambiente acadêmico, tá? Então, atenção nesse sentido, tá bem? É só uma complementação à fala da professora. E tem alguém levantando. Ayla. Olá, boa tarde. Eu não sei se vocês falaram sobre, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu gostaria de saber, assim, caso o discente ele participe de atividades, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão, nesse período que ele estiver fora, ele tem que interromper essas atividades, ou se ele já está planejando ele não se inscrever, ou se existe a possibilidade, se o projeto permitir, de continuar essas atividades remotamente. Ou isso foi pensado nos últimos dias, nos últimos tempos? Então, olha, assim, a gente falou nisso porque foi uma pergunta. Não é possível a gente ter alunos recebendo bolsa IC ou extensão, o que seja, concomitante com a bolsa mobilidade da UESC. Entendi, muito obrigada. Nada. No entanto, olha, a bolsa, agora, assim, a bolsa de mobilidade ela pode ser conciliada com auxílio permanência, reiterando, né? Eu acho que você, como você disse, você não estava presente ainda, mas nós falamos a respeito disso. Então, ela pode ser
recebida em conjunto com a bolsa de permanência, o auxílio inclusão digital, caso ele continue sendo pago, porque as atividades vão voltar a ser presenciais, né? E com o auxílio moradia também. Mas você não pode ter vínculo de extensão, estágio, caso o seu curso seja uma licenciatura. Então, se você estiver participando do Universidade para Todos, por exemplo, dando aula, não pode, certo? A bolsa somente com auxílio moradia, inclusão, se ele continuar, inclusão digital, se ele continuar, e auxílio permanência. Isso. Então, gente, eu queria dizer que, para mim, é um prazer estar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode responder através do arinte@uesc.br. Tentem não mandar, porque realmente a gente tem pouco pessoal para coordenar a parte do Instagram e do direct do Instagram. Tenta concentrar as coisas pelo arinte@uesc.br, que é melhor para a gente. E caso um dos meninos, Justino, Pedro e Macosa, queiram falar, eles são o exemplo da ULP ao contrário, né meninos? Então, se eles quiserem falar um pouquinho, então eles são alunos internacionais que estão na UESC por conta da ULP, desse intercâmbio. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir? Um pouquinho da experiência de vocês. Sim, professor. Obrigado pela oportunidade que nos deram. Sou Justino Jorge José, sou angolano, sou universitário, estou a fazer literatura em língua portuguesa. Sou da Universidade de Agostinho Neto, estou a estudar na Universidade Estadual de Santa Cruz. Estou a fazer mobilidade, né? Mobilidade alta. E temos gostado bastante de fazer esse intercâmbio. Estamos a beber da cultura brasileira e a forma de, nesse caso, de lecionar é diferente do nosso país. As disciplinas também são um pouquinho diferentes, porque em Angola o calendário escolar também é diferente. E temos aprendido bastante e estamos a gostar bastante, porque é algo inédito, né? Porque nos dá a oportunidade de conhecer uma outra cultura e viver a forma que se estuda num outro país. E está a ser muito proveitoso. Obrigada, Justino. Davi, vai falar não? Você é o que mais gosta de falar? Estranho. Boa tarde, pessoal. Daqui quem fala é Macosa Tomás David. Primeiramente, agradeço pela oportunidade que eles deram de participar nesta reunião. Agradeço bastante. Já de falar que, quanto à experiência está sendo boa, estamos a aproveitar bastante. Vemos que o ensino daqui de Angola é totalmente diferente, mas o conteúdo não foi tanto daquilo que Angola também oferece. O contato, né, com novos professores que estamos a encontrar aqui também é diferente, porque digo que o ensino em si não é totalmente igual, mas estamos a aproveitar bastante o estudo que nós estamos a obter. Quanto à cultura brasileira, é totalmente diferente da nossa cultura, totalmente diferente. Estamos a aprender bastante, algumas gírias que nós estamos a ouvir cá no pessoal, e tudo nós estamos a receber com um bom gosto, e está sendo agradável. E aconselho também para as pessoas a fazerem esta mobilidade, que está sendo incrível, que eles também tenham essa linda oportunidade, assim também possa também influenciar aqueles que são os seus amigos, seus familiares, para que tenham esse contato lindo. Vai ser muito bom, verão algo novo, algo inédito. Tudo.
Obrigada. Agora, Pedro. Boa tarde a todos. Daqui fala Pedro Dongala Esteves. Estamos aqui os três. Eu penso que os dois já falaram muito, né? A experiência que eles estão a ter é a mesma que eu estou a ter, né? Viemos do mesmo país, bebemos da mesma cultura, saímos juntos, a trajetória toda para chegarmos aqui foi a mesma, dormimos na mesma casa antes de sairmos, então é quase a mesma história que eles contaram. Eu penso que esses programas de mobilidade de estudante é muito importante, né? Porque no final acaba ajudando não somente em termos de conhecimento, né? Mas também financeiramente os estudantes, particularmente a nós viemos com um objetivo que é estudar. Fora disso, também, né, de conseguir alguma, como dizem os brasileiros, alguma grana. Yeah. Pronto, está sendo uma experiência muito boa, como disseram. Conhecemos novos lugares, embora tenha sido meio difícil nós chegarmos até aqui, tendo em conta a realidade de cada país, tendo em conta principalmente econômica, sobretudo econômica de cada país, particularmente o nosso. Foi difícil chegar, porém, graças a Deus, estamos aqui, né, nessa reunião, apresentar as experiências todas. Há várias coisas para contar que, por causa do tempo, penso eu, não vai dar para falar tanto. Obrigado. Obrigada pela... Vamos dizer assim, eu não esperava que vocês estivessem presentes, foi excelente, porque isso a experiência de quem faz alguma mobilidade é justamente essa, né? É você ter essa experiência, é surreal, para falar a verdade, né? Porque você passa a ter um ponto de vista que você não conseguia imaginar. Então, você passa a realmente ter uma visão de mundo diferente, e é isso que a gente quer trazer um pouco para os estudantes da UESC, né? Nós temos vamos dizer assim, uma profusão desse tipo de ação ainda bastante limitada. A área internacional ainda é uma área muito longe para a grande parte dos estudantes da UESC. E a gente quer muito, a partir do ano de 2022, a gente quer muito diminuir essa distância. E a gente quer ser realmente um vetor disso. Vamos dizer assim, o retorno mais gratificante, não só para mim, mas eu sei que para o Romário e para a Elisane, porque a gente já compartilhou vários momentos é justamente quando a gente consegue observar o sucesso de alguns alunos. O sucesso que eu falo é você conseguir, né? Justino, Pedro, Marcosa, eles são pessoas de sucesso, eles conseguiram estar aqui. E apesar dos grandes percalços que eles tiveram. E nós estamos na Arinte para isso, para auxiliar no que for possível, e eu gostaria que vocês contassem com a gente para isso, para diminuir a distância com esse tão longe internacional que é. Tá bom? Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês, estamos abertos aí a qualquer contato. Certinho, professora. Agradecemos essa parceria, né? Eu acho que é bastante importante, foi bastante importante esse espaço. A gente vai estar vendo, né? Ele está disponibilizando a gravação no YouTube, provavelmente. Eu converso certinho com a senhora quanto a isso. Também a gente vai estar lançando, né? Tentar lançar alguns materiais para estar divulgando aí o edital, né? As oportunidades. E está também meio que evidenciando, né? Algumas dúvidas que sempre surgem para os estudantes. Para quem tiver interesse em consultar o edital, a gente colocou ele no... Esqueci o nome que chama, mas está lá na bio do Instagram. É só clicar na bio do Instagram do DCE,
que tem um link que já vai direto, né, para o edital da mobilidade. E qualquer dúvida, vocês podem estar procurando aí a Arint, ou qualquer coisa, procurem a gente, que a gente encaminha também, caso não se relembrem, né, do e-mail. Mas é isso. Obrigada, Romário, pela ajuda. Obrigado, Romário. Obrigado, professora. Obrigado também aí ao Davi, ao Pedro, ao Justino. Boa tarde. Nada, pessoal. E obrigado também. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.